esse pensamento de se melhorar a postura, ele vai muito também da musculatura abdominal. Ó, vamos pensar assim, sabe um super-herói que precisaria muito bem ter as musculaturas de estabilização da coluna? Capitão América. Capitão América, ele precisaria ter muito as musculaturas que são chamadas de core, né? As musculaturas centrais, que tendem a ser as musculaturas da parede abdominal, né? Reto abdominal, oblíquo, transverso, essas musculaturas anteriores do tronco, e também as musculaturas posteriores, principalmente ali quadrado lombar, as musculaturas eretores de coluna também, que são as musculaturas que fazem com que o tronco ele fique muito bem estabilizado. Se você for pensar que o escudo do Capitão América ele é de vibranium, né, um metal indestrutível, assim como a adamantium, né, mas do ponto de vista de escudo, ele tem uma capacidade de absorção absurda. E é incrível que um dos únicos lugares que a gente encontra vibranium é onde? Onde que a gente encontra vibranium? Wakanda Forever, né? verdade. Wakanda, então, assim, pensando nisso, como o Capitão América com o escudo, ele absorve muito impacto, ele precisa estar com a musculatura muito bem tonificada, senão a coluna dele quebra. Então, pensando num supercore funcional training, né, vamos colocar assim, o Capitão América poderia trabalhar muito bem essas musculaturas justamente a fim de conseguir proteger a coluna dele com esse fortalecimento. E se a gente está falando de postura, se a gente está falando de fortalecimento, a gente está falando de tronco. Então, poderia ser uma justificativa de melhorar as musculaturas que estabilizam a coluna. Então, para o Capitão América faz todo sentido. Então, assim, quais exercícios? A super prancha, né? A prancha isométrica foi bem interessante. Os trabalhos de rotação de tronco também, de estabilização, de mudança de direção em agilidade, em isometria. Então, arremessar, porque arremessa muito o escudo também, né? Então, esse movimento de arremessar o escudo, ele tem uma relação muito importante também com a transferência de forças. É parecido com treinamento de tenista. Isso aí, perfeito. É aí que a gente está Tenista pensando. fica catando bolas Rotação pesadas, de fica tronco, jogando, né? exatamente. Um super funcional treino, talvez, então, perfeito. Né? Eu Esse esqueci. treinamento de tenistas é bem assim. Perfeito. Então, quando a gente está pensando tanto na absorção quanto no arremesso do escudo, a gente poderia pensar dessa maneira, qual seria um bom treinamento para o Capitão América. Eu pensaria um pouquinho nisso. Eu acho que ele tá até aí, né, Marrom? Tá aí, A Marronzão. gente colocou, mas depois se ele voltar, a gente retoma. É. Não tem problema nenhum. Aí, o peitinho de pomba ali. Ei. E o Chris Evans aí. O Capitão América é clássica bomba, né? Era um magrelo, né? Tudo bem que o Chris Evans daí ele fez um treinamento pra virar o Capitão América, mas Exatamente. na história, né? Exatamente. Tem muito suco. O que o soro do super soldado, ó, esse aí ele treinando pra fazer o filme. O soro do super soldado nada mais é que o cara tomando anabolizante. Mas é legal, ele já tinha uma estrutura legal, né, cara? Você vê no shape, no biotipo dele, que você já via que ele já tinha uma estrutura legal, um biotipo bacana. Se caísse na mão de um treinador bacana, ele iria aflorar, né? Só que aí é a motivação. É a motivação e como você gerencia isso. Mas voltando, A vida dele fica ali parado, sei lá, Total. 6 meses só pro filme. Ele só vai Exatamente. literalmente comer, treinar e dormir. você sabe qual que foi uma das maiores, não das maiores, mas o Hugh Jackman, com o Wolverine, o que ele mais reclamou é por conta do estilo de vida para ele colocar o shape. Eu vi ele reclamando da questão da dieta ser comer pouco. Exatamente. Porque ele tem que estar muito condicionado, muito rápido. muito. Passava muita fome, né? Ele treinava muito LPO, cara. Treinava muito LPO. Terra, sempre. Um dos exercícios que ele mais fazia, terra. E que, na minha opinião, é um super exercício, né? Se a gente fosse pensar um super exercício, seria o terra. E é pouco feito na academia, né? Então, por quê? Porque você precisa de uma consciência corporal, de uma coordenação, você precisa de a musculatura de estabilização. Não é pra iniciante, né? Não, você vê o cara agachando, o cara agacha e não joga o glúteo pra trás. O cara não joga o glúteo pra trás. E aí fica sempre perdendo a lombar, né? Então, assim, Ele fica fritando a lombar, não sabe o que que total. é. Você vê que... Porque no inglês, o deadlift, né? Se for, não é peso morto. Se é peso morto, as pessoas já começam o quê? Elas tiram a barra do solo, voltam rápido, aproveitam a energia como se fosse um potencial elástico e retornam. Isso é potência. Isso é para CrossFit. Então,
Se é peso morto, você tem que parar, esperar um pouquinho mais E arrancar isometria novamente. e depois arrancar. Exatamente. É o que a gente chama de inibição do componente elástico do movimento. Porque quando você faz uma transição, por exemplo, de uma extensão de cotovelo para você fazer uma flexão novamente, é muito comum ao final o cara fazer e voltar. É quase- Sabe? É como se fosse um elástico, sabe? Então você tem que parar, inibir, aí voltar. Aí sim. Então as pessoas, elas não deixam o peso morto, elas deixam o peso vivo. Parecido no supino, que você dá aquela batida e vai. Total, Se você exatamente. descer o supino, parar aqui e arrancar. Aí, meu muita parceiro, gente diminui o peso, é né? total. A maioria vai diminuir o peso. Total. Essa transição, ela é muito importante. Ela é muito... Na verdade, quando a gente for pensar, quando as pessoas falam, mas musculação é o básico. Aí eu pergunto, você faz o básico? Quando a pessoa toma cafeína, isso é muito legal. A gente tá falando, assim, das substâncias, né, tal. A cafeína é um estimulante, ok? Tudo, como tudo na vida, a diferença do remédio pro veneno é a dose. Então a gente achar uma dose legal, não tem problema nenhum. A gente sabe que acima de 150 mg de cafeína aumenta a ansiedade e 400 você tira 1 hora de sono. Aí vai dar ruim. Mas beleza, não era isso que eu queria falar. Eu queria falar que existem estudos que mostram que a depender da dose de cafeína, o indivíduo fica tão elétrico que ele tende a acelerar o movimento na musculação. E quando ele acelera o movimento, ele reduz o que a gente chama de tempo sob tensão muscular, que é uma das principais variáveis atribuídas à musculação. É por isso que as pessoas falam, ó, tá nervoso, não vai treinar. Ou então, vai treinar devagar. Ou vai treinar numa velocidade ótima. E a cafeína excita tanto que o indivíduo tende a acelerar o movimento. Que a famosa tem que ter uma cadência, né? Total. Total. Não é nem rápido nem devagar. Perfeito. Tem uma cadência. Perfeito. Alguns estudos sugerem que a melhor cadência é 1:2. Você faz, por exemplo, a concêntrica em 1 segundo e a volta, né, a fase descendente, que a gente chama de O retorno, sei lá. 2 segundos. 1:2. Que é explosão e segura. Porque na Como se fosse volta, uma explosão. a volta, você é como se fosse o efeito de frenagem do movimento. E essa frenagem é como se fosse o analógico, você ganha alguns segundos de tensão.